Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre um Paciente e Outro. Se você chegou aqui e é a sua primeira vez aqui com a gente, esse é um podcast que fala sobre temas que envolvem o tratamento de pacientes com fissura, odontologia, cirurgia bucomaxilo, que é a minha especialidade. Sempre tento trazer alguma coisa que envolve o tratamento de pacientes com fissura que ajudem a outros pacientes, os pais, a buscarem um tratamento, a entenderem o que o filho vai passar. E não é diferente hoje que eu estou aqui com meu amigo otorrino, super famoso e conhecido, Luiz Fernando. Muito prazer de você estar aqui. Obrigado aí pelo seu tempo, né? Sei que você está cansado, vem de viagem, mas que dia que você não vem de viagem também? Fala para mim. Quando que você está de boa, assim? Não tem dia assim, tem? Obrigado, Zé. Obrigado pela oportunidade. É um dia, realmente, nossas vidas são muito corridas. Está sempre entre uma cirurgia e um em aeroporto, no meio do caminho. Mas a gente faz o que a gente gosta, então fica muito bom. Daí esse dia eu falei assim, não, vamos marcar, tem que pôr um dia. Eu falei, então marca o dia que eu vou dar um jeito de ir. Então foi hoje, é hoje que saiu. E sei se você já assistiu algum episódio nosso, né? Esse podcast tem o apoio da Goela Padaria, então eu escolhi um doce lá para você poder comer aí. Não sei se já jantou, mas ajuda aí. Estamos gravando hoje no final da tarde. E também tá o chá, né? Então a gente sempre serve um chá para os nossos convidados e não vai ser diferente com você. Escolhi um chá preto com açaí. Então vou abrir daqui a pouco, você vai sentir Que legal. o aroma aí, super delicioso. Espero que você aproveite aí. E também da Dental Brasil, não sei se você vai lá, né? Que é uma loja de dentista, mas acaba que todo mundo compra um pouquinho de coisa lá. Vende luva, material Os cirúrgico, preços são muito bons. né? Os preços são muito Então bons. a gente faz isso, eles também apoiam o nosso podcast. Que para quem é dentista, acho que ninguém nunca. Não tem como a pessoa passar em Bauru um tempo e nunca ter ido lá, que alguma coisa ela foi comprar na Dental Brasil. Então também são parceiros nossos aí. Vou começar pelo chá. Você tem costume de tomar chá, Fer? Toma um pouco, toma um pouco. Eu não curto muito café, então acaba que o chá. Só cuidado, vai estar bem quente, esse copo engana, Cheirinho hein? bom. E virou uma, não vou falar uma marca assim, mas no consultório todo mundo tá acostumado a tomar chá, assim. Quem trabalha, quem vende paciente aqui, às vezes a pessoa vem num circo e fala assim, mas eu achei que você servia chá pra todo mundo, então acaba cobrando. Quando não faz, eu sou cobrado de. É um Hoje, hábito ótimo, né? Um a hábito gente saudável. a gente tá em Bauru hoje, uma chuva danada hoje aqui, né? Deu de chover Que é com raro. força, né? Que é raro. Então agradecer. Senão, Pra não... fa- pra quem pra- não é de Bauru, Bauru falta água, né? Quando não chove muito tempo. Espero que vocês tenham deixado a caixa d'água aberta hoje pra entrar Enche. água, pra encher hoje aí. Tá faltando água pra caramba na cidade. Viu? E você chegou aqui faz tempo, né? Eu não lembro direito da sua história. A gente já se conheceu, você já estava profissional, acho, aqui, né? E o... Como foi isso? Quando você descobriu sua vocação para ser médico, assim? O otorrino veio depois, né? É, não entrei pra fazer otorrino realmente, né? As histórias sempre são bem cheias de complexidades, né? Pra gente chegar. A minha foi simples, na verdade. Não tem nenhum médico da família, nem nada da família. Você que desbravou isso tudo. E aí, uma questão pessoal em casa que sempre pesou muito na minha história, que foi que minha mãe perdeu o que seria minha irmã, uma filha com 1 ano de idade, por uma questão médica na época, ia ser mais velha que eu. E aí eu vim depois e eu sou filho único por causa disso. E sempre tive essa questão em casa, sabe? De uma criança que faleceu, que tinha uma questão médica no meio disso por ter falecido, com 1 ano de idade. Então, sempre que precisava de um hospital, de algum apoio médico, era um desespero para sua É, mãe. exatamente. Então, quando eu ficava doente, virava aquela questão. Se tivesse que internar, nunca precisei, nunca fiquei doente, foi quando eu ficava doente. Mas sempre foi uma coisa em casa que sempre cercou isso. Então, eu sempre Era um via isso. pavor, era um pavor para... E apesar de eu nunca ter pedido, nunca nada disso, mas você via, né? E nada, acho que mais do que ver seus pais sempre com aquela aflição com relação a médicos, devido ao que aconteceu. E aí foi o natural, né? Aí fez o natural. Aí eu já via que eu era um aluno que sempre estudava com bolsa, sempre tive bolsa, boas bolsas de estudo, sempre fui um aluno de primeiro na sala. Então aí foi natural o trajeto de, poxa, eu vou fazer medicina, por causa que eu tenho chance de passar, acreditava, e tinha essa questão em casa. Tanto que acho que foi uma felicidade muito para eles quando eu decidi, mas eles nunca me falaram que tinha que fazer nada disso, até Não porque foi, não é é uma coisa, difícil. não é uma tradição de família ser Não médico, foi, então. não foi. E aí entrei e tinha um médico da família, que o médico que meus pais confiavam era um médico cirurgião geral. Então eu entrei na medicina e falei, eu vou ser igual a ele, vou ser cirurgião geral. Mas aí na medicina aí você se diverte em cada área e a cabeça quando eu tô rindo e... E acho que na medicina é muito mais que na odonto. Se você entra pensando num. Você fala assim, ó, eu já quero ser dermatologista. Mas você passa por tanta coisa até chegar no fim que é difícil a pessoa, acho que, escolher no começo e seguir, né? Só se o pai já tem um negócio
para você seguir, né? Exatamente. Isso a gente vê muita faculdade hoje em dia. Os alunos, primeiro ano, os calouros aqui da medicina da FMBRU aqui, chegam ali, não, quero ser cardiologista, quero ser neurocirurgião, quero ser vascular. A gente acompanha, eu dou aula em todos os anos. Chega no quinto, sexto ano, raramente alguém permanece na quinta Na para decisão. fazer. Porque a medicina é muito grande também, tem mais de 50, 60 áreas só de residência. Você pode seguir uma área com paciente, você pode ser sem paciente, você pode lidar com gestão, você pode lidar com cirurgia, sem cirurgia, criança, adulto, idoso. Então é tão grande. Diagnóstico, clínica, né? E a medicina está muito em caixas, está muito até uma crítica assim, os momentos que ela tem que se subespecializar sim, mas está demais. E as pessoas às vezes ficam num nicho muito pequeno, né? Cada vez mais especialista, né? Fica sub da sub, né? E acaba que fica muito nichado, né? É muito difícil escolher. Isso é uma decisão feita ao longo da carreira, ao longo da vida. Mas na odontologia, você participa aqui às vezes do consultório, você vê que cada um faz uma coisa também. Eu Tem acho isso. espetacular também. É óbvio que eu, como paciente da clínica, até falo assim, nossa, que legal. Porque, poxa, tal coisa, lógico que isso é bom, mas todos têm que esquecer o seguinte, não pode esquecer o seguinte, eu tenho que ver o todo também. Eu tenho que saber, ó. Saber indicar as coisas, né? Exatamente. Ó, aqui é uma área que foge um pouquinho, eu vou conversar com fulano, vou trazer uma discussão clínica e vou decidir o que é melhor. Não é também só encaminhar. Não. Uma coisa em conjunto, uma equipe. Mas na sua área mesmo, que depois vai chegar nisso. Mas na otorrino, a pessoa falar que é otorrino só não quer dizer nada, assim, o que ela faz. Porque ela pode fazer muitas coisas dentro da especialidade de otorrino, né? Mas eu percebo aí no consultório, Zé, que as pessoas ainda acham que daqui pra cima é meio otorrino. Tem o garganta, nariz, infecção, é meio otorrino. Trauma, né? Um pouco... Tá errado? Não tá. Você pode fazer realmente. Tem otorrinos que fazem trauma. Mas eu, por exemplo, que só faço hoje no consultório, só faço ouvido. Faço ouvido. Então minha secretária tenta orientar, mas, poxa, eu tô com sinusite, eu já queria passar com ele. Ou uma cirurgia de amígdala, alguma coisa assim também, né? Exatamente. Que é o dia a dia também do otorrino, né? Que é o dia a dia de qualquer otorrino numa cidade como Bauru, 90% dos otorrinos vivem de cirurgia de amígdala, que é o mais prevalente. Mas nem sempre é todos, né? E também está começando a se subdividir a própria otorrino. Né? O otorrino hoje subdivide muito em quem faz mais boca, quem faz mais nariz, quem faz mais ouvido. É que centrinho, por causa da fissura e por causa do centrinho em si, Bauru, acaba que cria uma particularidade, né? Nas áreas que Mas também é dividido lá dentro um pouco, né? Exatamente, justamente porque o paciente precisa disso, né? No centrinho, os casos são muito complexos no dia a dia. Então, é uma escola. E, obviamente, daí para você fazer casos complexos, essa subdivisão ela é fundamental. Acaba sendo necessário, né? Só que é importante que a equipe se converse. Eu não posso viver no meu mundinho subespecialista sem me conversar. Só olhar o ouvido e esquecer do... Eu tenho que saber que tem doenças do nariz que influenciam no ouvido, né? Então, eu preciso saber tratar isso ou conversar com o colega que trata essa parte e alinhar o tratamento com ele, a conduta, né? E escolher a especialidade, como que foi isso? Você lembra da fase, como que foi? Você já estava na faculdade? Já. Ou foi depois que formou? Não, foi no finalzinho. No finalzinho do internato, ali, que nos últimos 2 anos, aí eu para prestar a prova de residência, né? Que é uma prova muito competitiva e eu tô rindo uma das mais concorridas. Eu percebi que eu gostava de clínica e gostava de cirurgia. Gostava de atender criança, até que tinha isso na família, e adulto, e idoso. Eu falei, nossa, que área que opera criança e adulto, que área que atende clínica, que área que eu consigo, quero ver só de consultório. Eu quero operar muito, que hoje minha vida é 90% cirurgia. Centro cirúrgico, né? Centro cirúrgico. Então, qual área que permite isso? E a otorrino é uma das poucas que permite isso, porque tem muitas áreas que é muita clínica ou muita cirurgia, mas você não permite essa mobilidade. Você tem que escolher adulto, criança ou idoso, não, né? Eu opero um bebê, amanhã tem uma criança cirurgia de 10 meses, depois de amanhã eu tenho um paciente de 80 anos, e são cirurgias, e aquela máxima, né? Uma criança é um adulto pequeno e um adulto não é uma criança grande. Tem fisiologia diferente, a cirurgia, existem preceitos diferentes na cirurgia. Anestesia é diferente. Anestesia é super importante falar sobre isso, como anestesia pediátrica, não tem nada a ver com a anestesia geriátrica, e isso é super importante que se entenda. Que mude isso, né? Que mude. E você fez no centrinho? Fiz no centrinho. Eu fiz a formação lá em Maringá, no Paraná, onde minha família mora. E depois disso, prestei prova em diversos lugares e acabei escolhendo o centrinho, porque na área que eu já queria, que eu já sabia, era a área mais forte no Brasil. Era referência já aqui. Era referência já. Passou por muita coisa já, melhorou muito. O grupo cresceu bastante, mas já era referência, já pelo que o centrinho tem, né? No volume de paciente, né? Volume de cirurgia, volume de pacientes, casos difíceis, que realmente é uma escola. É uma escola profissional, uma escola para a vida, né? Com certeza. Acho que quem passa ali como profissional ou paciente, ou quem frequentou ali uma época, muda o jeito que vê a vida. Principalmente quando você fala assim, eu tenho um problema. Sim, exatamente. Quando você fala assim, quem reclama da vida ou às vezes não dá valor para o que tem, quando passa lá, você vê e fala assim, nossa, não tem problema nenhum.
Sim. minha vida é perfeita e... E é muito gratificante, né, Zé? Quando a gente tá viajando aí pelo país, tava em Manaus essa semana, tava no Rio Grande do Sul na outra, as pessoas falam assim, nossa, Centrinho, sempre você conhece alguém que ou foi paciente, ou se Ou formou, ou passou. que é profissional. Então, assim, sempre tem uma memória afetiva gostosa de falar pra gente. Eles vêm com felicidade nos olhos falar pra gente. Tem profissionais que vão no centro cirúrgico, às vezes, eu queria tirar uma foto por causa que veio do Centrinho, eu vejo a viola dele lá. Isso é recompensador, porque é um trabalho difícil, mas que realmente a gente deixa o nosso Faz o marco bem ali, pro faz o próximo bem pro também. próximo. Que eles sabem, os pacientes nossos sabem o quanto o caso deles também exige um cuidado e quanto que a gente busca isso. A gente tem sempre para melhorar, mas a gente busca sempre o melhor para cada um. Mas é que você também faz, você é diferenciado no atendimento com as pessoas, né? De saber o nome, de lembrar, de acompanhar. Porque não é assim mais um ali no dia a dia, né? Isso é muito importante no nosso dia a dia. Não importa se é privado ou SUS, né, Zé? É. Isso acho que a gente consegue fazer isso. Não tem que diferenciar realmente, cara. Meu tempo de consulta é o mesmo no centrinho ou no SUS ou no privado, porque o paciente vai ser desafiador e vai ter suas questões em todo lugar. E você olhar e ver que ele não é uma surdez, não é um tumor, não é uma alteração craniofacial. É o seu João, é a dona Maria, que está ali na frente, que tem isso, mas também tem outras coisas que você precisa ajudar. E o tratamento não vai ser o mesmo, dependendo do que ele tenha a mais, né? Sim. E a otorrino é muito ligado hoje com a gente na questão de problemas respiratórios na infância, principalmente, né? Porque muitos pacientes a gente sabe que às vezes vai precisar de uma cirurgia ortognática no futuro, tendo ou não a fissura, e às vezes a gente precisa contar com o otorrino nesse meio tempo para tratar, indicar a melhor época de fazer a amígdala. Sei que não é você, mas a gente conta com isso, né? A equipe para poder fazer isso e dar uma vida melhor, uma condição de vida melhor para aquele paciente até ele poder realizar a cirurgia ortognática, por exemplo, né? As pessoas não sei se percebem o quanto isso impacta na qualidade de vida, né, Zé? Você, às vezes, uma amígdala. Vai fazer uma cirurgia, vai lá na dentista, vai lá. Isso, quantas famílias mudam a vida delas. Às vezes, as mães chegam pra gente no consultório, às vezes que os alunos operaram, assim, doutor, é outra criança. Você fez uma amígdala. É uma cirurgia, teoricamente, sim, claro que tem seus riscos, mas é uma cirurgia técnica, é a primeira cirurgia que o residente nosso aprende. Então é uma cirurgia, tecnicamente, que não tem grandes desafios, mas tem suas considerações, mas assim, como a família fica grata por isso, porque a Por- criança dorme melhor, come melhor, respira melhor, permite tratamento complementar com vocês melhor. Às vezes a questão ortognática, às vezes a gente vê muita questão da mordida, né? Como isso influencia na mordida. E às vezes ficam prolongando isso, né? É que a gente teve aqueles picos, né? Década de 70, 80, abriu a boca, opera. E ficou essa fama ruim, né? Operava muito, né? Operava muito, operava todo mundo, na verdade. Na época nem tinha anestesia quase que usava, era sentado na cadeira, às vezes com local. E aí criou-se critérios. E hoje com critérios você profissional, você familiar que está assistindo, com critérios, a cirurgia pode ajudar muito essa criança. E a cirurgia às vezes faz de manhã e vai embora à tarde, né? Tem alguns cuidados só de alimentar, mas ajuda no tratamento depois complementar com o dentista. Às vezes evita outras complicações nasosinusais, complicações de otites. Então, muito que chega para mim hoje, Zé, de otites em criança que tem que ser cirurgia, foi porque perdeu o tempo, o time ideal para fazer uma correção de via aérea. Por falta de Por indicação. falta de indicação, atrasou demais, postergou demais uma indicação, né? E é lógico, cada caso é um caso, mas com bons critérios você consegue ter um grande benefício para a população. Porque a gente vê o quê? A questão, o paciente está respirando mal, fez a expansão da maxila, não melhorou a respiração, porque a expansão também, sabe-se que hoje melhora muito a respiração, mas alargou ali o espaço aéreo, não melhorou. O paciente está roncando, daí a mãe fala, o paciente não rende na escola porque dorme mal. Então, tudo isso influencia, às vezes, numa boa respiração para ter uma qualidade boa de sono, e muitas vezes uma simples cirurgia resolve tudo isso numa época certa. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Então a gente tem que contar com isso e saber ver isso daí para falar assim, a hora certa de procurar o otorrino. Porque muita gente falava antes, você já deve ter escutado isso daí, se tiver tantas infecções durante o ano, tem indicação. Se não tiver, não tem indicação. Mas eu acho que a respiração vira um ponto Eu acho mais importante, primordial né? do que a quantidade de infecção ou de problemas Exato. durante o ano. Eu até posso ter os dois critérios, mas tem que separar. Uma coisa é só por infecção? Tá, existe um número realmente, 715233, lá uma regrinha aqui, eu tenho que considerar. Mas não é só isso. Se eu tenho hipertrofia adenoide, hipertrofia amígdala ou hipertrofia dos dois, da carne esponjosa e da amígdala, eu não posso postergar isso porque não tem infecção. Não toma antibiótico, doutor, então não precisa tirar. Não, não é só esse critério. Na verdade, o obstrutivo, como você bem colocou, se torna até muito mais importante, muitas vezes, do que o infeccioso. Às vezes tem casos que a gente vê no consultório que não precisa nem ser otorrino para saber que tem indicação. Você já vê que está ali quase fechando o espaço aéreo. E às vezes é um exame simples, né? Que pro otorrino ver isso aí, abre a boca e Um bom exame físico já é consegue muito entender tranquilo, isso, né? sem Não dúvida. precisa, não é nada invasivo para poder diagnosticar isso, né? Exato, não precisa, a pessoa falar do raio-x, tomografia, não precisa nada disso. É abrir a boca.
E você acabou indo para uma área assim de cirurgia que é muito mágica, né? Que acho que é fazer as pessoas voltarem a escutar, né? Isso daí eu nunca tinha escutado que isso era possível até eu entrar no centrinho. Nunca tinha escutado nada. Assim, muita coisa. Eu cresci ali, eu falo que eu nasci no hospital, né? E sou dentista por ter escolhido estar ali. Que eu conheci ali em 98, no primeiro estágio que eu pude fazer lá, foi na dentística, que é a parte de restauração e tal. Na época, a Lilian, o Laerte, o Aparício, o pessoal que era ali da dentística. Então, aí, o Laerte não tá hoje só, né? A Lilian e o Aparício continuam. A Nádia foi minha professora também na faculdade, mas na época acho que ela não estava no centro ainda, eu não tenho certeza. Mas foi o primeiro contato que eu tive com o hospital. Daí eu vi que ali um dentista era muito útil para outras pessoas, sabe? Então foi isso. A cirurgia veio bem depois, mas ali eu já vi que o servir era uma coisa legal da profissão que eu tinha escolhido. Exatamente. Mas voltar a escutar, assim, eu não consigo imaginar como que deve ser para a pessoa, Fer. É a única cirurgia da medicina, né, que devolve um sentido humano. Até hoje. Então, assim, é óbvio que chega a arrepiar até hoje, assim. É Todo lógico, caso, e assim, lógico que é um processo, a cirurgia é um detalhe delicado, mas é um detalhe em todo o processo. Nós temos ali, e aí que o Centrinho tem uma vantagem. Ele fala assim, o Centrinho tem ótimos cirurgiões? O Centrinho tem ótimos cirurgiões. Você é um ótimo cirurgião da sua área, eu sou um ótimo cirurgião da minha área, mas não é só isso. Não adianta nada colocar um implante lindo na coca de uma criança que nasceu sem escutar e eu não tiver um programa depois de reabilitação, um programa de bom de diagnóstico, de fono. fono, complementar. E aí isso o Centrinho consegue oferecer. E aí você pega essas crianças que não estariam falando nada. E com 3 4 anos, com uma idade normal, estão falando pelos cotovelos, falando e falando corretamente. Volta ao normal, né? Volta normal, como se não tivesse nenhuma perda, né? Então isso é mágico, isso é mágico. Ou o que é mais drástico por causa que não... Porque a pessoa consegue referir melhor. É um adulto que escuta normal, que por algum motivo tem uma surdez súbita dos dois lados e para de escutar, que nem aparelho resolve. Quando ele volta a escutar, eu tenho, sim, sensações na clínica e vídeos, assim, paciente Porque ele já escutou uma ele vez. escutou, ele sabe o que ele tá perdendo. E ele tem um zumbido que incomoda e ele começa a chorar quando volta a escutar. Isso eu já presenciei várias vezes. Porque ele devolve o som, entendeu? Lógico que o som nos primeiros... Perguntam muito essa pergunta assim. Ah, e o som é robótico? O som no começo é robótico. O som é robótico no começo, especialmente quem ou escutava normal e perde. Só que com algumas semanas o cérebro é plástico. A pessoa que escutou a vida inteira fala assim, doutor, o som tá natural agora. Tudo, Não música. tá mais voz, não tá pato, eles fazem pato Donald um pouco no começo, assim, ó. Depois de algumas semanas, logo depende do caso, quanto tempo ele ficou sem escutar. Pessoas que ficaram até um ano sem escutar, voltam muito bem. Agora, infelizmente, no Brasil tem gente que chega pra gente com 10 15 anos sem ter escutado, que ficou totalmente no silêncio. Esses casos vão demorar um pouco mais, óbvio. Mas a pessoa passa a escutar e fala assim, nossa, e depois de algumas semanas tá diferenciando os sons, tudo, consegue escutar uma música, porque música é um desafio, não sei se as pessoas entendem isso. O tanto de frequência que tem uma música e a sonoridade Variação, né? de variação, ela é um desafio muito maior, não é no começo que aprende a escutar música de novo. Que é reaprender. É um processo de reaprender a escutar. E é Mesmo delicioso. quem já escutou, né? Mesmo quem já escutou. Tem que reaprender porque é um som elétrico, uma estimação totalmente elétrica. Então ele é robótico, chamamos de ouvido biônico, muito popular, conhecido como ouvido biônico. Porque é realmente essa a ideia. É totalmente estímulo elétrico, que não foi, infelizmente, para a medicina, não foi ainda feliz em outros sentidos humanos, como visão, como propriocepção, como lesões medulares, ainda não conseguimos chegar. Está avançando bastante, acredito que em alguns anos vamos conseguir ter, sim, implantes visuais, para a parte neurológica, implantes de coluna, mas ainda está avançando ainda, mas é fantástico, é fantástico. E para aprender a fazer, como que é o treinamento? É muito demorado também, né? É uma parte da residência hoje? É uma parte depois, né? A gente chama de Depois? fellow, né? Prática profissionalizante, é um fellow depois que acaba a residência. Nos R1, 2 e 3 não tem isso, só Não tem, acompanha. não tem, só acompanha, porque é muito específico, né? É muito específico. E só temos nas USPs, praticamente. USP, Unicamp, só no Brasil. Aqui em estado de São Paulo, para variar. Não tem formação hoje em outros estados. E que se forma após passar medicina, ele presta prova de residência, que são 3 anos otorrino. Depois disso, é de 1 a 2 anos o treinamento Como fellow. prático. E aí, fellow é 40 horas de cirurgia. Aí é cirurgia todo dia, realmente. Para pegar a mão... E sair operando, e mesmo. sair operando. Sair capacitado para Sai fazer. capacitado. E vai gente. E essa é a grande questão do Centrinho também. Formamos gente no Brasil inteiro. Hoje temos em todas as regiões, quase em todos os estados já, pessoas que formaram com a gente e hoje estão sendo referências em suas áreas, em seus estados, em suas universidades, viraram professores, referências em suas áreas. Porque acho que é o topo da pirâmide na otorrino isso, né? Não É o posso que tem falar. menos, é o que tem menos É o que tem profissionais menos fazendo. profissionais, é o que tem. Não de é o importância, funil. eu falo assim, Sim. de ter menos profissionais fazendo. Ainda tem uma demanda, ainda tem uma demanda. Então acaba que busca muita gente, vem do Brasil inteiro. Só hoje, tinha 3 pessoas visitando que querem, só hoje, num dia aleatório, que querem ano que vem prestar prova aqui, né? Então, Pra fellow. Pra fellow de implante cochlear. Porque o residente
tem alguma vantagem para prestar o fellow ou o fellow é outra prova? Ela é outra prova. Ela é outra prova. Ela é uma Junta prova- todo mundo de novo. Junta todo mundo de novo. Todo mundo de novo. Tanto que é De muito qualquer comum. residência pode vir prestar. Quem aí. formou em residência em otorrino é o critério, pode prestar Pode- de qualquer pode lugar vir. do país. De qualquer lugar do país. E é um programa muito procurado sempre. Isso acaba sendo ruim vir residentes de outro lugar e não ter passado no hospital? Não, porque é uma coisa muito específica, né? E acaba a gente consegue ajudar mais pessoas, né? Porque daí as pessoas chegam e acabam incorporando esse DNA centrinho No fellow. no fellow. Acabam que, obviamente, que vem para treinamento específico em audição, mas acaba conhecendo um pouco mais do que a fissura, os pacientes, acaba ajudando um pouco mais. Eu tenho fellows que vieram para cá para fazer fellow em implante coclear e hoje, além de fazer implante coclear, também atendem crianças com fissura na parte auditiva, em alguma parte complementar, porque é fundamental isso. Um segundo. Lê. E o chá é de vocês. É o Guilherme agora. Se for ele, fala pra ele esperar, ver se ele quer esperar aqui com vocês, não sei o que ele quer fazer. Continua, vou esperar um pouquinho. Vai lá, eu espero. Vai cortando. Tá bom. Eu falo porque, assim, pra gente, né, quem veio do Centrinho e continua lá, acaba sendo um pouco mais fácil de Sim. o começo ali pra pessoa, né? Sim, Eu acho sim, que sim. acaba tendo isso daí. Apesar de que, se ela não for envolver nas outras coisas, se for pensar direto no diagnóstico e aprender a cirurgia do implante, acaba que não tem mais a força de vontade da pessoa querer mesmo, né? Exatamente. Os da casa, que sempre conheceram um pouco mais, acabam indo melhor na prova, às vezes, por questão de já conhecer um pouco mais. Mas acho que isso sempre vai somando, né? Lembrando que isso não é só para médico. A parte médica é a parte cirúrgica, mas também temos muitas vagas para fonoaudiólogos. Porque, como eu falei, Precisa deles também, né? precisa Muito importante junto, é né? uma parte essencial do trabalho. Então, nós temos fellow, tem residência médica, residência de fono, e fellow de médico e fellow fono. Lógico, o médico vai focar mais na cirurgia, nos malformações, enquanto a fono vai focar na reabilitação, no bom diagnóstico, que no Brasil não tem gente que faz diagnóstico suficiente, falta muito teste da orelhinha. Ainda não conseguimos a cobertura de mais de 50% do Brasil ainda. Então, é o teste da orelhinha que consegue identificar precoce para daí ir para um bom diagnóstico e uma boa reabilitação. Então, temos as duas áreas e sempre busca a gente do Brasil inteiro. É, porque se eu só operar, não resolve, né? Não Se não resolve. tiver A pessoa o não. pós, né? Uma coisa muito importante, se pegar uma criança, botar no meio de outras crianças que não fala, mas escuta normal, ela daqui a algumas semanas, meses, ela tá falando, já com 1, 2 anos de idade. Uma criança surda com implante coclear, se você deixar ela lá na escolinha sem a educação correta, ela não vai falar. Não aprende. Não aprende. Ela precisa de terapia específica para o usuário de implante coclear. Uma fonoterapia específica, que dura alguns anos, muitas vezes. As crianças recebem alta entre 6 e 8 anos, 9 anos, dependendo de quando implantou, óbvio. Nós temos um centrinho CEDAL, que é um centro especializado em reabilitação para algumas crianças que vão todos os dias, o ano inteiro, por 5 a 7 anos. Mas daí é tratamento terapia. com e sem a fissura, né? É exatamente, como sem fissura. O CEDAL O importante é ter a perda de audição. É. E aí, tendo ou não fissura, ele é candidato. Sim. Assim como o implante coclear no programa do Centrinho. É, porque isso é importante falar, porque tem gente que acha que ali é a única parte que atende pacientes sem fissura, né? É, No hospital, né? É. Que não tem uma malformação, que é o deficiente auditivo, né? exato. O deficiente auditivo ele é muito mais prevalente em pacientes, importante saber disso. O paciente fissurado ou sindrômico, ele é muito mais prevalente ter perda de audição. Então, obviamente, eu tenho muitos pacientes que têm síndromes ou fissura ou malformação que são pacientes lá, porque é mais prevalente. Mas, obviamente, a gente é aberto também à população que não tem Que não tem, que malformação, aconteceu, fissura. que perdeu a audição também, Exatamente. por algum motivo. E você lembra, Fer, quando foi a primeira vez que você viu esse tipo de cirurgia que existia isso? Sim. Também só conheci quando cheguei aqui, tá? Eu sabia que existia cirurgia, mas era uma coisa muito distante. E nem foi isso que te chamou atenção para a especialidade no primeiro momento. Não, foi o ouvido em si, mas não era isso específico. Eu sabia que aquela cirurgia era tão bonita e que envolvia tanta coisa em torno disso. Porque a gente não tem noção, né? Não tinha. Nem na residência não sabe a complexidade que vai enfrentar, Não, né? acha que isso aí é... E aí, a primeira semana que eu cheguei em Bauru, tava com o grande Dr. Domingos Amônica, como R1, ia ajudar lá de longe. E aí, ele, que é sempre uma pessoa muito espirituosa, já falou, perguntou meu nome, perguntou não sei o que lá, e falou, vem cá, vamos me ajudar aqui mais de perto, vai? E aí, essa aproximação toda, e aí já arrepiou já, naquele primeira semana já no centrinho. Já Lembro fez, até hoje o já dia, mudou. numa segunda-feira de manhã já mudou completamente a forma de ouvir isso, tudo isso. Hoje eu falei com uma residente durante a cirurgia, né? Porque eu, por muito tempo, a gente acredita, né? Mas eu não sabia que eu ia conseguir, por exemplo, fazer a ortognática. Eu sabia que era difícil, era fácil de ver os professores fazendo, mas eu não tinha... Essa percepção, né?
Ah, porque até eu poder fazer, né? Eu não sabia se eu ia conseguir fazer. Sim. Porque você vê alguém fazendo com puta habilidade, igual você falou, viu o Domingos fazendo. Pô, um cirurgião experiente, que já tinha uma bagagem ali de hospital e de vida, de consultório, de Sim, tudo, sim, de, sim. de todo jeito, né? Então é muito. Você fala assim, você vê a pessoa fazendo, parece que aquilo é muito fácil, né? Quando Exato. você pega pra fazer, que você fala, ou eu vou decidir, isso muda tudo. E eu falei assim, daí eu respondi pra ela hoje assim, eu não sabia essa resposta. Eu falei, eu só acreditava. É. E eu não tinha chance de não dar certo também. Não me dava essa chance de pensar que não É. podia aprender, sabe? Acho que a gente passa por aquele efeito Dunning-Kruger, né? Que assim, a primeira vez que eu vi ele fazendo, eu falei, não, é difícil, mas eu acho que eu consigo. Aí só depois de 2 anos que ele pode tentar, né? Porque tem toda uma Então, fase. daí você só acreditava que você ia conseguir, né? Aí a hora que você vai tentar, você fala assim, É pior um pouco. é bem pior do que eu imaginava. Só que aí eu lembro que ficou na minha cabeça, eu só vou parar quando eu estiver atingindo a excelência nisso. Eu vou tentar. E viajei o mundo com curso também. Não fiz só aqui. Porque é importante ter todas as visões também, né? E E vi aí, outros centros fazendo. curso. E aí, como aqui já é referência, quando você quer buscar algo a mais, você precisa ir para fora, né? Então foi Europa, Estados Unidos, os principais centros, e aí foi, não, agora... E aí teve a questão que, infelizmente, que quando eu terminei a formação, terminei isso, o Dr. Domingos veio a falecer, também de uma morte súbita, e aí surgiu uma vaga, e para prestar. E aí foi essa vaga que eu prestei, e acabei entrando no Centrinho. E eu falei assim, não, agora eu tô preparado, porque assim... Tem que estar. Tem que estar. É, assim, eu me parei, eu esforcei, eu fui estar de curso, eu dissequei, secava, treinava todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Assim, tem que ser um perfeccionista realmente. Tem que buscar isso, não adianta. Que área cirúrgica, que é quase um artesão, né? Isso tem que É uma buscar busca incansável, né? incansável. De melhorar. Exatamente, exatamente. Isso Porque, foi. porque a gente treina processo para fazer cirurgia, né? A gente conta o processo, a gente domina cada processo. Por exemplo, eu tinha dificuldade muito de fazer as coisas com a mão esquerda no começo. Treinei muito fazer tudo com a mão esquerda até eu conseguir a mão esquerda salvar eu na cirurgia ali para poder não ter que ter outra mão ali a mais na cirurgia. Como isso é importante, né, Zé? Eu dei aula Então eu semana. lembro de várias coisas assim que eu não, nossa, ele faz com a mão esquerda, isso, então tem que aprender a fazer. Exato, é isso que eu ia falar. Eu dei aula semana passada para a FMBRU de técnica operatória para os alunos da medicina. E a primeira coisa que eu falo é: todo mundo vai ter um destro e o canhoto. Não, não. Treine ambidestria. Você não começa treinando habilidade cirúrgica. Você começa o quê? Escovando os dentes com a mão contrária. Você começa abrindo a porta de casa com a mão contrária. E quando você vai ver, você vai evoluindo. Treinar digitação com as duas mãos de forma dedilhado. Se você troca um instrumento, use, inverta, raciocínio. Quando você perceber, cortar com a tesoura com a mão esquerda, para Sim, quem é sim. destro. Quando você vai perceber na cirurgia, isso te dá uma habilidade fora do normal, né? Você A sai na pessoa frente, sai né? na frente. E você precisa ter essas habilidades. É óbvio que quando você vai ver uma cirurgia, você não. Olha só, ele cortou aqui, ele afastou aqui. Não, não, não. É isso que você falou. Onde que ele coloca a mão quando ele tá fazendo isso? Como é que tá a postura dele na cirurgia? Onde é que o braço tá dobrado assim ou tá esticado? Porque esticado aumenta tremor. Eu opero com o microscópio aumentado, então eu tenho que juntar a mão junto ao corpo para não ter tremor. Ah, como é que ele não treme? Lógico que tem treinamento, mas também tem posição, é postura, para não ter, pra Para não melhorar a ter técnica, melhorar né? a técnica e melhorar todos os tremores, tudo que você precisa melhorar. Tudo tem técnica, tudo é treinável. Porque eu ia falar disso. Porque quando eu opero em campo aberto, a gente vê direto ali o que está acontecendo. Usa a lupa para ajudar, né? Só que também na lupa você acaba ficando refém, né? Assim, você depois não volta atrás, porque você vê muito bem as coisas, né? É igual microscópios, né? Depois que eu comecei a usar óculos, eu passei a usar lupa também às vezes, daí eu vejo que isso você vira dependente do negócio. Coisa que você não via antes, né? Você Coisa que passa você a não ver. via. Se você soma isso no começo, atrapalha. Mas se você faz um processo, aprende a operar olho nu. Eu Depois, só não tinha antes porque eu não tinha dinheiro para comprar, pra comprar depois. é Mas igual os microscópios para os então, alunos. O microscópio também tem suas qualidades. Hoje o Centinho oferece o melhor microscópio que tem para a gente operar. Mas nem sempre foi assim. E aí, um microscópio mais básico, você vai. Mas depois que você começa a operar com o que você vê tudo, que aumenta muito mais, você aumenta a segurança, mas também depois você não consegue retroceder. É difícil. né? Você não quer fazer no Você não microscópio quer ruim. fazer com microscópio ruim, você não quer fazer sem. Ou com outra coisa. E a otorrino virou muito isso, né? Muita cirurgia por vídeo está acontecendo com o otorrino, né? Instrumentos, né? A evolução digital mudou muito a vida do otorrino. Porque o otorrino era arcaica e tudo. Né? Era bem manual e habilidade manual mesmo só, Sim, né? e olho, luz frontal, espelho frontal. Hoje em dia não, tecnologia. E hoje barateou, porque era uma especialidade muito cara de Aí você material. lembra, na sua época da residência lá, o tanto que esquentava aqueles.
A cabeça é fervendo. Você tinha que acabar a amígdala rápido, porque senão saía... Fervia a ficava cabeça, Hoje em marcava a dia, testa assim, você ó. pode ficar 5 horas lá que não... O LED não acaba. É leve, não é que era pesado também. Também é. Não dava dor de cabeça. Eu lembro que eu saí e tomava um Dorflex e uma dipirona, dor de cabeça. Eu tenho um foco dessa época guardado aqui, que não usa mais, né? Que era a fonte, tipo, para carregar, para viajar, era um transtorno, era uma mala para aquilo. Verdade, tinha fonte pra carregar. Era a fonte. Desse dia eu pus só o capacete. Meu, é um peso. É um peso. É um peso. E parece que você fica ali, não fica meia hora. Você Não, fica era- 2, 3, 4, 5 Não, horas. e eu lembro assim, de eu colocar no começo da ortognática, fazia a mandíbula, que era. No comecinho da maxila, daí eu pedia pra alguém tirar pra eu continuar, assim, porque descansar. pesava a cabeça. Pra descansar. E pesava a nuca, assim, o esforço que fazia pra você manter no lugar, sabe? Era um negócio. Entendi. Sim, sim. E o. E era caro. E era caro. Era uma coisa assim. Não, que era- não era uma compra assim. Hoje você compra na internet bons fotóforos, bons iluminadores, por menos de R$ 1.000, muito fácil, né? Lógico que depende do que você vai fazer, precisa de um melhor, mas você consegue comprar bons para consultório. Com LED, né? Com LED, tudo. com bateria, luz que dura, não queima também, Né? E que dá conforto durante ali o período, né? sem dúvida. E essa questão do treino e de falar isso de só acreditava, porque eu acho que a gente tem que ter isso, né? De acreditar no que você escolheu pra fazer. Porque nunca acaba a evolução, assim, do... Treinamento nunca para, né? Mesmo que a gente, assim, hoje eu faço muito curso de secção, que eu ofereço, dou, mas eu tô treinando junto. Apesar de ser professor e responsável pelo curso, treinamos juntos, né? Fazemos juntos, porque é importante isso. E aí tem curso de secções, a nossa parte osso-temporal, lateral de base de crânio, curso de cabeças, e tem muita parceria. Eu vejo institutos de odonto com institutos nossos que fazem no mesmo centro, às vezes, o curso, porque tem áreas em comuns, né? E o treinamento. E isso tem que ser feito sempre, sempre. Eu tenho bons amigos cirurgiões que têm 55, 60 anos e até hoje fazem cursos com certa frequência, porque curso é diferente de estar operando. Mas você está operando todo dia, precisa fazer? Precisa. A sua técnica Acho que pra até é melhorar. obrigatório, né? É, você precisa. Você precisa fazer. E lembrar que treinamento é feito em condições o mais próximas possível. É um treinamento, mesmo que vai fazer em não. A gente tem muito agora, por questões de legislação, a gente entende em peças não humanas e não animais, em peças sintéticas, treinamento. Que funciona muito bem para alguns treinamentos. Eu Só fiz o curso de semana passada de ATM, que é tudo manequinha. Tudo artificial. E vai muito bem. A única questão é, você vai fazer um movimento cirúrgico, até para memória muscular, para percepção, faça com luva, faça fique paramentado. Não faça assim, como se estivesse numa mesa. Não, não, não. Com a cabeça ao contrário, essas Isso, coisas, ou com a né? posição sua que não é uma posição cirúrgica, ou com a cabeça. Não, não. Tem que estar exatamente na posição cirúrgica aqui, você, toda a paramentação, para realmente o curso valer a pena. Senão, não vale a pena o treinamento. Você vai pegar memória muscular, memória proprioceptiva, que no cirurgião é super importante ser desenvolvida, vai ser falha. Vai te levar ao erro o tempo. E a questão do paciente voltar a escutar, como que isso acontece ali? O que você liga no paciente que ele não tinha? Ótima pergunta. Assim, implante coclear. Então, eu vou Porque pôr é um implante, você instala um equipamento ali no paciente, né? Que ele vai ter que usar para sempre, né? É. Eu preciso ter a cóclea. E vai ter um eletrodo fininho que vai estimular a cóclea diretamente. E a cóclea, ela está formada pelo modilo que é o nervo coclear. O oitavo par craniano, nervo coclear. Então eu vou estimular diretamente o nervo. Você tem que achar, dissecar o paciente até chegar Até chegar lá. Aqui na profundidade é retroorbitária. Então é nessa profundidade aqui, mas entra pro osso Por trás, temporal, né? por trás. E aí chegou lá, a gente vai colocar eletrodos que são de 12 a 24 eletrodos, realmente, áreas de contato. Eletrodos realmente de transmissão elétrica. Deixa lá. É como se fosse colocar um fio mesmo próximo do um nervo. fiozinho milimétrico, tamanho de um fiozinho nylon, de um fio de cabelo, e deixa lá. Depois de um mês, se cicatrizou isso bem, aí a liga. Quando ligar, O cicatrizar é para ele colar. não, cicatrizar realmente é onde mexeu, que fica muito Pra fechar o edema lugar, tá. Fechar o lugar. E não tem edema. Ele tem um receptor embaixo do couro cabeludo que a gente coloca. Quando vai ligar, ele tem um microfone externo que comunica com a parte interna, vai pegar todo o som do ambiente aqui nosso e vai jogar diretamente para a cóclea. Essa cóclea vai transmitir impulsos elétricos já, fazer a transdução elétrica, que seria as células ciliadas que fariam, mas daí já vai direto para a parte elétrica, para o nervo captar e o nervo conduzir até a parte cortical, até a parte cerebral. Então eu preciso ter uma parte cerebral normal. Se eu tiver uma sequela hipóxia, uma sequela muito grande neurológica, Não funciona. AVC, ele tem prejuízo no seu entendimento também, como qualquer pessoa teria. Então não basta ter ouvido normal, preciso ter também a parte cerebral, também dentro do normal. Funcionando ali no paciente. E né? aí ele começa a receber estímulos sonoros, talvez estímulos elétricos modulados já. Tanto que os primeiros experimentos que a gente faz isso em aula, do Chene, entre outros, da década em 1700 e pouco, na França, como é que pensaram, por que estímulo elétrico ajuda a escutar? Pegaram lá, seus alunos, veja como nós somos bonzinhos, nossos alunos, estimularam com forma elétrica na cabeça do paciente, para ver Choque o facial com choque mesmo, e percebi, quando o aluno desmaiar, ele percebia que estava um som, e não tinha barulho, era só o choque. Então o choque gerava um barulho, que ele percebia.
Mas ele desmaiava, porque ela não era regulado. Hoje em dia isso mudou muito, mas teve a evolução da criação do implante nuclear é cercada de muitas pessoas que passaram com ideias, às vezes, que pode olhar e falar assim, meu Deus, na época, que loucura que o cara tá fazendo. Mas ele foi, vamos, o choque tá muito forte, vamos baixar, vamos baixar, A vamos ideia baixar. era certa. A ideia já fazia sentido, né? E foi evoluindo, até ficar seguro, a ponto de 1960 para cá isso começar a ser uma realidade em pesquisa, em 80 para cá isso ser uma realidade para os pacientes de verdade. E chegou no Brasil em 90, no Centrinho, exatamente. Foi rápido. Foi rápido, foi muito rápido. Bauru e o Brasil são referências em reabilitação auditiva já há muitos anos. Quando você vai pra fora e compara com o serviço que vem aqui, não perde pra nada. Muito orgulho. Tanto É? que eles chamam a gente para dar aula hoje no mundo inteiro, por causa dos nossos números são realmente números muito assim, que dão muita alegria assim, para a equipe assim, de retorno, assim, porque nossos números são assim, de qualidade e de resposta assim, muito, muito bons. Eu falo porque poucas pessoas, às vezes, quem mora em Bauru ou que é do Brasil, não sabe que isso tem aqui, sabe? Só sabe quem tem Precisa, na família, precisa, incrível. Às vezes tem paciente aqui da região, ou até de Bauru mesmo, eu atendi no consultório semana passada, de Jaú, eu acredito. E aí, não, mas Bauru, eu fiquei sabendo agora, doutor, que Bauru era o centro. Eu tava Era o tentando ir lugar. pra outra cidade, pro Rio de Janeiro. Não, é Bauru, aqui do lado da sua cidade. E aqui é centro de referência pro Brasil inteiro, e até pra América Latina. E hoje esse procedimento é oferecido pelo SUS aqui e também em particular, Fer? Sim, em particular, Também? convênio, tem a ANS regula muito bem isso pelo convênio, então quem tem convênio também é totalmente coberto pelo convênio. Isso é tão Pode importante procurar que é. para Exatamente. alguém que não é paciente do hospital e que tem... Exato. Existem leis que regulam isso muito bem para reabilitação. Lógico que existem critérios, mas os critérios são muito bem estabelecidos sobre indicação. Né? Ele não é para quem tem vergonha de usar aparelho. As pessoas confundem isso. Ah, a cirurgia do implante é para quem não tem vergonha de usar aparelho aqui fora? Não, não é isso. É quando o aparelho convencional, sim, Não resolve. Não resolve. Se ele não resolve, a cirurgia resolve. Né? Em 99% dos casos. Então, esse é o caso. Então, seria pros casos, a indicação é para os casos mais graves de perda de audição, né? Exatamente. Casos mais graves, a gente fala severa, profundo, de perda de audição na criança e não tem idade, não tem limite. Já operei um senhor de 88 anos. Assim, mas Luiz, ele vai viver mais 5 anos. Sim, mas ele quer viver escutando. 5 anos escutando. Escutando. E eu pergunto para todos, ninguém se arrepende de ter operado, mesmo idoso ou mesmo quando casos difíceis. Não, isso acontece. Mesma coisa quem perde os dentes, às vezes a pessoa tem 90 anos. A gente teve um caso de 92 fazer uma prótese protocolo, que é aquela prótese que restabelece todos os dentes com implante, né? E daí você fala, mas a pessoa, se ela não quer morrer amanhã, 2, 3 anos a mais mastigando e tendo uma qualidade de vida, só quem não tem sabe. Exatamente. Porque só dá Só valor quem quem não não tem. Quem não tem. Ele fala assim, não vou deixar assim. Não vai. Não- E a nossa geração vai ser pior ainda quando a gente ficar idoso. A gente não vai aceitar não ter uma qualidade de audição, uma conectividade, porque hoje os aparelhos, Zé, não é só uma questão de qualidade para escutar normal. Eles têm Bluetooth, eles têm tudo a conectividade. Eu já que vi outro dia um você- paciente atendendo o celular, falando no aparelho, Exatamente. E o escutante já tá no implante. né? Então, tá lá dentro da cabeça Não, dele. mas não era nem implante que eu vi. Era um aparelho auditivo mesmo, Ah, mas você nem via, era Isso. como se fosse um foninho assim dentro. E ela atendeu o celular e falava. essa tecnologia já tem em cirúrgicos e não cirúrgicos. Mas, obviamente, que o cirúrgico já tem agora até totalmente implantável. Ainda em pesquisa, mas que você não tem que colocar nada, não tem que fazer nada e tá o som direto dentro do seu implante. Pelo Bluetooth do celular já fala. Exatamente. Pode parear com o carro, com a televisão, todo mundo. Tem algumas crianças que têm fissura, tem microtia, que são algumas síndromes, Treacher Collins e algumas outras síndromes, que são pacientes que demandam muito da odonto, da otorrino também, e que eles têm esses implantes, e temos esse programa no Centrinho, que é super, super legal, e que eles pareiam o iPad deles ou na aula online deles, tudo direto com o aparelho. Então não precisa colocar a aula, não precisa pôr perto, não precisa pôr nada. Então, Já pega no ar ali tudo. e aí a gente ganhou um grande público, né? Que eu tinha uma dificuldade, eu não, todo mundo tinha uma dificuldade muito grande com adolescentes. Adolescentes que assistem com surdez, idosos e adolescentes. Não, mas é estética e é não sei o que, não quero que apareça. Hoje adolescente, ele coloca adesivo, que não quer nem para mostrar o aparelho, porque a conectividade para ele é o máximo. Porque é uma pessoa que está descobrindo a conectividade, está muito ativo, e ele poder ser o diferente dos amiguinhos que tem um aparelho que implantado, tudo que faz dentro. tudo isso, e sem precisar, e ninguém vai mandar ele tirar, porque se põe um fone de ouvido, um da Apple, lógico que vai fazer esse papel também, mas não vai poder ir para a escola com isso. Não vai poder assistir uma aula com um aparelho, isso. né? E esse paciente pode. Então, assim, ele acaba sendo um paciente que hoje que adere muito ao tratamento pelas facilidades que a conectividade permite ele usar. Você imagina, tem um relógio que ele já vê a mensagem, já toca aqui. É fantástico, é fantástico. Daqui a pouco vai ter gente que não tem perdição querendo implantar isso. Para agilizar o dia a dia. Facilitar. Para facilitar o dia a dia da pessoa. E o que vem pela frente agora, Fer?
que você acha que vai acontecer nisso? Tem alguma novidade que está desenvolvendo, alguma pesquisa? Que você também participa disso, né? De Sim. trabalho científico, de artigo. A gente tem os maiores grupos de pesquisa aqui do Brasil, da América Latina aqui, felizmente, porque o Centrinho proporciona isso também. E agora o caminho é tentar deixar mais invisível, que as pessoas pedem. A pesquisa tem que ir para onde a demanda do público também traz, né? Deixar mais invisível e também ser mais acessível. Acho que são duas questões que a gente tem buscado, né? O aparelho é caro? O aparelho é caro, o aparelho é caro. Hoje um aparelho aqui no convênio privado custa mais de 100 mil reais. Então, assim, no privado sai muito caro. Fora o envolvimento da cirurgia e a terapia da fono. Isso é só o aparelho em si. Então, ainda é uma reabilitação cara. Porém, saber que isso existe lei no SUS, que dá suporte, o convênio esse dá suporte. Então, assim, a exceção que é o tratamento privado, realmente. Mas ainda é muito caro para o Brasil, porque é em dólar, esse é o problema. Então, como a moeda está desvalorizada, acaba que isso impacta muito no preço também, óbvio. Nós não temos nada de tecnologia nacional. Tudo só tem, na verdade, Só importado. 3 grandes empresas só. Uma alemã/austríaca, uma australiana e uma americana, só. Então, tudo dependendo do dólar, tudo vem de fora, tem um monte de taxas e tudo isso para importação. Então, isso impacta. Para poder chegar aqui. Para Né? poder chegar. E tem distribuidora no Brasil, tudo isso? Todas têm, como comprar um carro de marca que tem no mundo inteiro. Todas as empresas têm no mundo inteiro. Se eu implantei no Brasil, no Centrinho, e fui morar no Japão, isso acontece. Lá vai ter assistência. Fui morar na Europa, tem assistência. Na África, nos Estados Unidos. Onde você for. Porque isso tem bateria para trocar? Tem a bateria externa que troca tudo Normal, isso. A troca em interna casa não mesmo? precisa. A interna é garantia por pelo menos 10 anos, mas teoricamente a interna não precisa mexer mais. Obviamente, como é algo eletrônico, a gente tem observado que tem durado em média 25 anos em média. Pode ser que um dia tenha manutenção. Pode ser que um dia tenha manutenção. A parte externa dura igual um celular. Em média 5 anos vai bem, depois de 4, 5 anos começa a ficar. Mas daí você troca a parte externa só. A parte interna, aí precisa de trocar às vezes. Mas daí depende de cirurgia. Depende de cirurgia, em média tem durado, felizmente, mais de 25, 20 anos, então é uma questão que quase não impacta no dia a dia. E uma pergunta, assim, quando você vai operar fora, por exemplo, vai fazer uma cirurgia particular em outro hospital, você tem que levar todo o microscópio, levar tudo? Não, Como que funciona felizmente... essa logística? Ou você tem que operar no hospital que tenha isso? Exatamente, eu tenho que escolher o hospital pelo material porque o microscópio ele é muito grande, né? Que não dá para carregar isso, né? Não, a gente carrega nossas pincinhas que tem de estimação, né? Todo cirurgião tem sua pinça que tem até nome, Seu sobrenome. instrumental, essas coisas, meu né? instrumental. Por mais que tenha hospitais, vamos para em São Paulo, Sírio-Libanês, São Camilo, são hospitais ótimos. Mas eu levo meu material, né? Por causa que o seu material é aquela pincinha que você sabe que naquela hora já tem a curvinha já que você precisa exatamente naquela hora se apertar a cirurgia. O microscópio não. O microscópio exige alguns padrões no mundo e aí você precisa ter no hospital porque é uma estrutura, além de ser mais de R$1 milhão, um bom microscópio. Por exemplo, você não preocupa- tem um seu que você carrega, não tem como isso, né? Não tem como. Além de ser o tamanho dessa mesa aqui, é o maior até que essa mesa. Então não teria como carregar também. Porque para quem já viu no hospital lá, fica quase numa sala só para isso, né? Exatamente. Ele é muito grande e Até tem- para trocar de uma sala para outra é complicado, E né? fácil quebrar, né? Como custa caro, fácil quebrar, então acaba que realmente a estrutura ela é necessária para isso. Existem microscópios que a gente divide até com o odonto, às vezes, que é de microscópios, de treinamento, né? É, o Por exemplo, menor. Vasconcelos, pequeno, mas aquilo é para treinamento, não para cirurgias grandes, não para o dia a dia. Que é o que faz micro, às vezes, né? Exato, Alguma para coisa cirurgia, assim. para otite médico efusão, que fissurado tem bastante também, que é aquela secretora que fica persistente, que não melhora, você vai lá e aspira rapidamente. Que é aquele que só o cirurgião enxerga, mas ninguém, né? Mas Os ninguém. mais modernos, dá para ter um visitante olhando para aprender, ou Senão, auxiliar, senão né? tem que acreditar que tá vendo. Porque eu vi muito isso daí, né? Eu acompanhei bastante cirurgia do Cadu de palato, assim, que eu acho muito bonito de ver, assim, o Cadu fazendo o fechamento do palato ali por microscópio. E o legal é isso, né? Você, tipo, tá ele operando, tá auxiliar, instrumentando ali, e você tem uma outra ótica ali para você poder enxergar do lado sem estar participando da cirurgia, né? Exatamente, exatamente. Isso, a visualização hoje em dia, porque assim, eu aprendi, não tinha nada disso, não conseguia enxergar nada. Só que você operava, via. aprendeu, operava, a pessoa fazia um pouquinho, eu olhava, a pessoa fazia um pouquinho, eu olhava para ver o que eu acho que ela fez. E a Mida também era assim. Hoje em dia, com tanto de câmeras e o preço de uma câmera hoje, você comprar uma câmera 4K por um preço muito acessível. E aí você consegue ver o que a pessoa tá falando e fazendo. Porque assim, ó, você vai cortar ali, mas ali, ó, você tem que ver onde ele cortou. E aí vou cortar igual. E eu vi que hoje também uma coisa que tá difícil é de ir na anatomia para treinar. Vamos falar assim, igual você falou assim, de ter pés. Hoje tá mais complicado de fazer. A regulação, infelizmente, tem tido, assim, eu acho que isso é ruim para nós, assim. Eu entendo que tem que ser regulado, não pode ser uma coisa assim solta, mas também não dá para ser uma forma que a gente não tem acesso, né? E outra, é muito caro, né?
Hoje, você comprar curso de secção, na nossa área, é mais de 10 mil reais um curso. Então, isso... a Um gente cadáver tem fresco, coisa assim que tá tendo. Isso, a gente chama da parte de cabeça fresca, né? Que vem... A maioria vem importada hoje em dia, porque o Brasil não permite não pode que ser isso nacional. faça. Não pode ser nacional. Aí, países como Portugal e Estados Unidos isso de forma muito fácil, só que em dólar, em euro, acaba ficando muito caro esse treinamento, né? Antigamente era muito mais fácil você ir no SVO, corpos não reclamados, podem ter acesso ao treinamento. Lembra que o nosso treinamento, ele não deforma o corpo. Você faz uma incisão discreta, faz o treinamento e devolve para a família, como for, de uma forma muito ética e muito correta. Só que nós temos algumas dificuldades ainda de fazer isso. Porque eu vi que a anatomia está mudando, assim, todas as faculdades durante o período de graduação que você tinha contato com o corpo, hoje em dia já não tá mais. Então, manequins, né? Sim. E muita coisa virtual, assim, vamos Virtual. falar, muita coisa virtual. Que ajudam. Eu já fiz um curso de secção com uma mão mecânica que simula a resistência do osso para treinar. E para treinar as nossas osteotomias também, que vocês também têm. Eu já vi isso daí, né? É um braço mecânico, é legal, eu acho que é super importante, mas não substitui o treinamento em cadáver. Não substitui, infelizmente. Não dá pra você treinar uma pessoa só ali e depois falar, vai operar alguém. Não dá, não dá. É uma das etapas iniciais do treinamento, mas não dá para considerar que isso é suficiente. Se a pessoa não ficar ali numa residência, no dia a dia, No dia a não dia. chega a fazer, né? Não, e nem é seguro, né? Nem para o paciente, nem para ele. E eu já assisti cirurgia do implante, é muito delicado, né? Sim, é um aumento, o microscópio, assim, que uma parte que a gente trabalha lá, ela tem todo o espaço que a gente Que a trabalha. gente vê na TV, né? Daí uma broca de 2 milímetros fica do Isso tamanho que eu da ia TV falar. ali. O 2 milímetros é todo o espaço que a gente tem. E às vezes tem broca de menos que 1 milímetro. É 0,2 milímetros aí aquele espaço. Nossa, é um. Daí quando você vê na TV, na faz transmissão, espaço. E aí qualquer a mão tremor vira um terremoto lá, né? Por isso que treinamento de como reduzir tremor, porque assim, óbvio que cada um tem o seu padrão muscular de tremor, mas você tem maneira de aperfeiçoar isso e reduzir, se você tem essa questão. Porque é normal ter também. pra melhorar, Pra né? melhorar. Porque não é assim, nada. Ah, você não divide a vida em quem tem tremor, quem não tem, quem tem habilidade. Não, você treina. Tudo isso Até na residência nem tem isso, né? Nem Faz tem. um teste que vê se você é, treme pra ou não. passar, pra entrar. Isso é treinamento. Só que o treinamento exige horas e horas e horas de habilidade. E 2 anos, porque você vê, quando a pessoa chega no fellow, como você falou, ela já passou por 6 de medicina, né? 3 a residência 3, e vai mais uns 2 aí. Então é uma curva longa, né? é bem... Mas tudo que é habilidade, né? Na área de vocês é igual. As nossas áreas, a otorrina em si, a otologia um pouco mais. E vocês da odonto, é muito mão. É muito, é É muito. muito mão. Então, assim, esse treinamento não tem como ser rápido, realmente. Não dá. Não tem como ser rápido, porque ele exige uma curva realmente de treinamento. O que você não pode é gastar energia com treinamento errado. Tem um treinamento direcionado, Porque, ó, treinamento correto. Fazendo essa conta, eu formei em 2001, eu fiz sozinho a primeira ortognática, acho que em 2010, eu acho. Olha só. Olha só. Já tinha 4 anos de centrinho já, mas de pegar um paciente, fazer e planejar e fazer sozinho, com alguém me ajudando, foi 2010, foi quase 9 anos aí. 9 anos. Pós-formatura. É. Depois de formado. Curva é grande. Né, de falar assim, ó, eu consigo fazer e por causa disso que eu falei, assim, tudo, eu sempre via, eu preciso treinar isso, preciso melhorar isso, preciso melhorar isso, e fica naquela busca Treinamento incansável. responsável. Mas é importante, o treinamento responsável. Responsável. Que, infelizmente, hoje a gente vê que isso tem reduzido um pouco. As pessoas têm um pouco de pressa nessa questão do treinamento. E assim, eu formei, eu nunca mais fiz uma restauração. Olha Foi só. só a cirurgia, assim, eu fiquei só em cima disso. Olha só. As habilidades vão desenvolvendo, né? São habilidades específicas que você vai desenvolvendo para que fique aquilo que eu estava conversando. Você nicha, você fica o melhor na sua área, mas você não deixa de ver o resto. De ver o resto, sim. Você pode não fazer, mas você abraça o seu João, a Dona Maria, você entende a dor dela e você compartilha com a sua equipe que você tem. Acho que isso que é importante em quem vai nichando, que é muito comum na medicina odonto hoje que eu vejo. Na fono também, mas eu vejo a medicina odonto que envolve habilidade manual um nicho para se proteger, realmente. Para você fazer aquilo da melhor forma possível que pode ser feito. Só que você não pode esquecer do João, da Maria que estão ali atrás disso. Que também vão te procurar às vezes no consultório e Exatamente. vão querer a sua ajuda ali também. Exatamente. É importante que você, se não faz, direcione adequadamente. Ou saiba fazer um bom diagnóstico para direcionar adequadamente. Ó, isso aqui não é ortognática, nada disso, mas eu vou te indicar para um bom ortodontista que ele vai resolver esse quadro, por exemplo. Mas quando você falou o que sua mãe tinha, assim, de receio e tudo, daí explica toda a sua... Acho que isso já resume toda a sua busca em ser um bom profissional. A gente tem que buscar. Porque você devia ter isso, assim, não que você não tenha hoje, mas essa busca pela excelência em não acontecer isso com você, muito maior do que outras pessoas. Isso é até subconsciente, né, Zé? É, sim. Isso, se você me perguntasse essa pergunta quando eu entrei na medicina, eu não te falaria isso, porque eu não tinha entendido isso. A medicina é legal, vou fazer medicina. Mas talvez você buscou ser o melhor e o esforço todo que você fez por conta
dessa Exatamente. passagem ruim que vocês tiveram na Exatamente. família. E aí você vai entendendo com terapia, você vai vendo assim, por quê? Por que foi tão assim focado? E por que Por que eu sou essa busca tão incessante? grande de... Porque não pode errar, não pode realmente, mas assim, é uma busca, não é um objetivo final, você não atinge isso, você só busca. E aí você vai olhar, você vai entender que na história sempre teve isso por trás, né? E a gente não treina, nunca treina nada ou faz nada buscando errar, né? Ah, se errar, errou. Não, Sim, não existe isso na nossa área, né? Não existe não isso. tem. Não pode. Você pensa sempre no plano B, alguma coisa assim que você possa fazer se não der pra realizar aquilo, mas falar que você vai entrar na cirurgia achando que se errar, errou, nunca. E isso é um treinamento mental, né? Que É. a gente vê na nossa formação, você que também forma muita gente assim, a gente vê como que vai tendo esse crescimento pessoal das pessoas. Não é só um crescimento profissional. A pessoa, ela vai sair boa da formação com a gente se ela tiver também um crescimento pessoal. Ela tem que evoluir como pessoa ali com a gente. Senão você não tem um bom profissional. Ela tem que evoluir tecnicamente, na forma manual, na forma de raciocínio clínico influencia no raciocínio cirúrgico, de tomar decisões rápidas e diretas, mas ela tem que evoluir como pessoa, ela tem que ser uma boa pessoa, senão isso também afeta muito a qualidade dela, obviamente, e no poder de decisões dela. E você acha que consegue. Porque a cirurgia, até um podcast aqui com o Dr. Dino, que é um ortodontista de muita experiência de vida, já mais de 50 anos na área, eu até falei disso aí, que uma vez ele me disse isso: falou, eu pego um aluno esforçado e transformo ele num bom ortodontista. Mas um cirurgião, eu não consigo. Não acho que dê para treinar a pessoa a ser um bom cirurgião se ela não tiver uma aptidão para fazer. Você já passou por isso? Difícil de falar, né? Porque assim, não sei se Não precisa quando falar o nome chegam- da pessoa, É, né? assim, mas eu não sei quando chegam pra gente, assim, porque eu acho assim, ó, tanto que nas provas, óbvio que o quanto que a pessoa foi bem na prova, mas quando empata assim, o que menos importa pra mim daí, mas eu tô falando num nível já muito selecionado. Não, sim. Não vai ser quem vai ser melhor cirurgião, quem chegou com mais cirurgia. Chega assim, eles gostam de chegar pra gente e falar assim, eu já fiz tantas mastoides, já fiz tantas cirurgias já pra chegar pra se candidatar pra gente. Não é isso que conta isoladamente. Se Sim, um fez porque- 50, outro fez 20, Porque lógico que isso é o odômetro dela ali também, é né? a medida dela, é a régua dela, mas não é a minha régua. A minha régua eu vejo, poxa, mas aquela pessoa que fez um pouco menos, ela tem muito mais um valor crítico, autocrítico. Porque um cirurgião tem que ser autocrítico. Ele tem que acabar uma cirurgia e falar assim, o que eu posso fazer melhor na próxima? Toda O cirurgia. que faltou aqui? Porque assim, você não pode terminar uma cirurgia e falar assim, essa cirurgia eu tô perfeito. Não, você tem que buscar a perfeição e fazer como a gente conversou, com o plano, fazer o plano A. Mas tem que sair e falar assim, na próxima cirurgia eu posso precisar um pouquinho menor e fazer um pouco mais de filtração. Na próxima eu posso fazer tal coisa. E aí você vai buscar. Mas você a já evolução. viu um negócio também, não sei se acontece com você, acho que todo mundo que opera isso. Quando você fala, nossa, tô melhorando, daí vem um negócio e te É que as complicações, né? Quando você acha que aprendeu, eu acho que aquilo não acontece mais. Não. fala, nossa, faz. Ó, esses dias eu falei assim, ó, passei o ano sem ter uma fratura errada da mandíbula. Falei, vou passar o ano sem ter. Não Daí, deu tempo. Não deu tempo. Um mês atrás aconteceu uma fratura indesejada e deu pra resolver tudo, mas você fala assim, puta, ele podia passar o ano assim, livre, né? Pra falar, ó, esse ano não teve nada. É, isso só quem opera tem, né? Isso é importante as pessoas saberem que no começo de aprender a operar, ou quando vão para a vida privada. Porque as complicações dentro do centrinho, dentro de onde você tá, você sempre tem professor, sempre tem você para ajudar. Tá, mas no seu dia a dia nem sempre vai ter essa pessoa do lado. Não, né? muitas vezes você é o cabeça ali do Você negócio. já é o. E teve isso. Então, saber se ter É a ponta, né? preparado para como eu vou resolver, porque vai ter. A não ser que você não opere. Porque assim, o fulano, o professor. Não vai ter? Não vai ter. O que vai diferenciar isso é o treinamento e com a capacidade que ele tem de raciocinar para resolver. Porque às vezes pode ser que a pessoa não mostra no congresso o que deu errado, não fala pra você o que Exato. acontece, mas que com todo mundo tem dificuldade no dia a dia. Às vezes tem casos mais difíceis, né? Tem casos que são mais desafiadores. Todo mundo recebe. Por exemplo, se você vira uma referência, você acaba recebendo coisas que ninguém quer fazer, às vezes. O que a gente mais quer, né, Zé? É. Eu chego no consultório e falo assim, nossa, eu ter um caso normal, aquele caso filé, entre Às aspas. vezes não não chega. acontece. Não chega mais cirurgicamente. As pessoas fazem casos básicos e sobram são reoperações, casos de segunda e terceira cirurgias, revisões, que ninguém quer mexer. E aí seus casos parecem assim, dando mais complicação que os outros. Sim, mas Você tá pegando o caso. casos que ninguém quer operar. Então, assim, se você vai operar, se você põe operar, bom, tá certo operar? Bom, tá certo. Então, você vai saber que você vai ter muito mais complicações do que as pessoas que não fazem esses casos. E outro dia um paciente perguntou aqui, nossa, todo mundo tem dente difícil? Eu falei assim, pior que aqui sim, porque os fáceis não chegam aqui. Os fáceis não chega. Exatamente, isso é muito claro. Isso é muito claro. Né? Então eu falei, não, brincadeira, né? Que aqui eu sou especialista, acaba vindo dente mais difícil, lógico. Acaba sendo normal. Porque os fáceis a pessoa faz no consultório, no dia a dia, e tem que fazer mesmo. Né? Agora, o que ela vê que, eu não vou conseguir terminar ou posso complicar o paciente, o certo é indicar se você não tem habilidade de fazer. Nós temos que ter essa percepção que nós somos docentes de uma faculdade, de um campus que é referência nisso. Então, a gente forma muita gente. Então, vai chegar casos mais difíceis para nós. Mas é importante estarmos junto com uma equipe que nos apoie, que vai dar super bem. E porque eu vejo assim, uma coisa que me fez crescer muito
foi o quê? Tá no hospital e todo dia tem alguém atrás vendo o seu trabalho e te questionando por que você faz isso. Essa é a palavra, questionando. Questionando. Por que você não faz assim? Por que você começou aqui? E às vezes a pessoa nem espera você fazer para ver o porquê, mas ela já tá te perguntando, então o dia todo é alguém questionando o seu trabalho. Porque a pessoa vai fazer estágio, ela não fica ali de boa, ela quer te sugar, assim, num bom sentido, de Sim. tudo que ela puder. Então ela pergunta do começo ao fim da cirurgia, às vezes fala assim, espera que eu vou suturar, só não vou agora, vou checar aqui agora, vai ter sutura aí. Isso é uma escola gigante pra nós, né? A É. gente aprende muito, a gente fala que é nisso, né? Eu tenho, às vezes, alunos que estão com a gente 4, 5 anos, que nem fazem perguntas. Aí, hoje, por exemplo, hoje tinha um equatoriano, tinha um da Bahia e o outro, não me lembro de qual estado que era, acompanhando de fora. É que tudo. E por que isso? Por que aquilo? Por que você se cortou assim? Tipo, é uma resposta assim que às vezes a pergunta parece que é básica, mas. Pra ela não era, né? Pra ela não era. E você faz, se você perguntar, não, porque tal lugar faz em Harvard faz assim, Stanford faz assim, por que você faz em C e não em S? E tudo isso por causa disso. Olha, é verdade. E se você der uma resposta que ele entende por quê, e às vezes é o contrário, às vezes faz a pergunta e faz refletir. Por que eu tô fazendo assim mesmo? Por que eu faço um curativo com uma faixa de 10 e não com uma de 5? Faz sentido realmente. Então isso te abre também, mas você quando tá explicando sempre, todo dia, É, e você se questiona mesmo. você se questiona e você acaba também tendo numa mesa redonda, discutindo com o paciente, isso vira assim, com muita facilidade o porquê das coisas. Que às vezes as pessoas fazem as coisas só por fazer. Não sabem nem por que estão fazendo, por que estão fazendo a fratura, por que estão fazendo tal coisa. E isso te abre raciocínio realmente para isso. Então isso eu vejo que isso deixa a gente afiado todo dia, porque todo dia é uma pergunta. É uma escola, é uma escola. Isso dá. Isso que eu tenho mais dó de perder, assim, porque assim, isso que eu não me vejo assim, parando por causa que isso é Não, motivador. É cansativo, mas é motivador. Mas eu acho que assim, a gente que nasceu ali, Fernando, assim, é duro você conseguir pensar numa vida sem estar ali, sabe? É difícil, é difícil. Eu não enxergo hoje, mas a gente também, quando tá muito cansado, sem dormir, chegando de viagem, amanhã tem cirurgia com os residentes logo cedo, 6 da manhã tem que estar lá. Obviamente que você fala, nossa, preciso reduzir um pouco, mas quando você tá lá, você fala assim, Não, é que gostoso. É. E quando você entra em cirurgia, acho que eu tenho isso também. Eu posso estar gripado, posso estar cansado. Eu entro na cirurgia, parece que fecha, assim, ó, sara tudo e começa de novo. É, eu gosto de operar muito como eu opero com microscópio, tem uma luz de xenon muito forte, então eu apago a luz da sala para ficar com foco só na luz realmente onde está. É, você não vê o tempo passar, você tá ali fazendo as coisas, conversando, tirando dúvida, quando você percebe, era 2 da tarde e deu agora, 7 horas da noite, horário de vir para gravar o podcast. Falando, meu Deus, preciso sair correndo. Você escuta música operando ou não? Quando eu tô sozinho, sim. É. Com alunos, atualmente eu centrinho não, porque tem muitos alunos perguntando. Fala muito. E aí não dá. Aí Muito vira- barulho. Mas no meu privado, que eu opero com pouca gente, é o mesmo grupo já que não tem alunos, Não tem muita não conversa. tem alunos, aí eu coloco a música baixinha, sala escura, e aí vou. E rende também, né? Me ajuda a concentrar também. Ó. É difícil a gente desconcentrar porque a cirurgia é muito complexa também, mas me ajuda muito. Eu sempre usei música, deu um tempo eu parei de escutar, assim, dei uma relaxada de tocar música, que era mais uma coisa pra carregar, né? Sim. E daí agora, esse ano pra cá, eu voltei a pôr música na sala, assim, pra... Eu acho que é muito gostoso, só que no centrinho não dá mais atualmente, porque é muita gente. Porque eu acho que às vezes tocando música as pessoas falam menos. É uma opção, posso testar isso. Posso testar isso. Já evitam de falar muito. Posso testar isso. Você gostou do chá? Uma delícia, nunca tinha tomado. Não, chá preto com açaí é uma delícia Isso aí. mesmo. Diferenciado. E chá é um vinho do dia a dia, né? Que você pode tomar a qualquer hora, né? Porque Sim. eu não costumo beber, mas o chá, todo dia você toma, é um sabor diferente, é uma coisa... Sim. Além do ritual de fazer, né? De você servir alguém. Eu tô reduzindo o café também, já faz algumas semanas mesmo que eu não tomo café, na verdade, e eu acho que o chá é uma ótima opção. É uma ótima opção. Gelado, às vezes, no calor que tava ontem. Às vezes até no consultório pra puxar a conversa no primeiro dia ali, isso ajuda muito. É uma boa, uma aproximação boa. É uma socialização interessante É, também. porque assim, é difícil achar algum que a pessoa não gosta. Ah, sim. Sim. É que hoje tem. Assim, eu fui criado em casa, era hortelã, camomila, erva doce e já acabou. E carqueja pro meu pai. E um chamate, às E um vezes. chamate, às vezes. Hoje em dia, você vai numa loja de chá, Não, até no mercado. você se perde em tantos sabores que tem. E eu gosto, quando eu viajo, trazer sempre uma amostrinha de chá de fora e é sempre uma delícia. Pra experimentar. Mas essa com açaí nunca tinha. Esse daqui é o que mais vende aqui, ó. Chama doce amêndoa. Cheira essa lata aqui pra você ver. Isso mesmo. Quando a pessoa fala, ah, não quero, não quero, eu falo, ó, experimenta sente esse cheiro aí. Nossa. Nossa. Dá vontade de deixar ele aberto pra cheirar a Vai tirar sala. Assim. Parece que. Nossa, doce amêndoa. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu falo da questão de pesquisa, né? Porque no hospital, todos os artigos saem dali, né? Pro mundo inteiro. Eu não desenvolvo trabalho de implante aqui no consultório, tudo sai do hospital, né? Todas as pesquisas a gente faz ali. E é um lugar que eu não tenho, você não tem uma equipe assim para poder fazer trabalhos científicos se não for ali, né? Sim, a gente consegue montar uma equipe assistencial, uma equipe de pesquisa que se complementa muitas vezes, né? Eu estou no programa de orientador de pós-graduação. Então a gente está no limite de alunos ali que temos
E aí todo mundo juntando assistência com a clínica com a pesquisa, né? Que é isso que é o ideal. Que no privado você não consegue fazer isso. Não dá. Sozinho, eu admiro, assim, eu já tentei, sozinho no privado, é muito difícil você sem uma equipe. Você vamos fazer um trabalho, uma pesquisa no consultório, é muito difícil. Uma muito amostra, separar a muito amostra. Primeiro que assim, não só na clínica, sozinho você não faz nada, né? Você precisa de uma equipe. E aí você precisa de um suporte. E aí, obviamente, precisa da instituição por trás. Precisa viver também, né? Viver. Que a gente esquece às vezes. Viver um pouco também. Então eu vi que assim, tipo, não dá pra fazer aqui. Então enquanto estiver lá, a gente tem que usar todas essas coisas pra poder desenvolver. Sem dúvida, sem dúvida. Passou rapidão, né? Voou. Você fala bem pra caramba, eu sabia que ia ser bom a conversa. Imagina. É uma honra. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, viu, Zé? É fácil falar, é difícil fazer, né? E você é um cara que não só no centrinho, mas que aqui também mostra o quanto que não basta falar. Você vai e faz. Não importa se é uma cirurgia, se é ensinar alguém ou se é isso aqui, né? Uma iniciativa que é uma iniciativa que exige chamar alguém e vir para conversar. Que é o que mas não é tão simples assim que você vai fazer. Isso serve também para quem está em treinamento, quem está estudando, assim. Vai lá e faça. E aí você vai melhorando. Isso mostra a pessoa que você é querida por todos, pelos pacientes, pelos profissionais. Por exemplo, que é profissional lá dentro no centrinho, tem uma história. Tem como nasceu, vive lá dentro. E é muito gostoso isso. Eu sou grato por ter essa oportunidade de viver lá. Não só com você, com todos os nossos colegas que trabalham lá. Sim. Porque é uma escola para nós eterna em relação ao aprendizado e parabéns pela iniciativa. E eu vejo assim que tem gente que não consegue estar aqui, tem gente que tem filhos que precisam do que a gente faz. E é um canal pequeno ainda, mas eu sei que ainda vai crescer, ainda vai chegar em muitas pessoas e ainda vão poder salvar, ou pelo menos orientar quem está procurando ajuda e saber o caminho, encurtar um pouco mais o caminho, né? Sem dúvida. Acho que a internet serve para isso hoje. Sem dúvida. Aproximação, né? Entender que o caso dele, muitas pessoas ainda hoje, como eu falei, enquanto não ficar surdo, não sabe que para ajudar o tio, o primo, tem coisa para se fazer para ajudar. Então, perder a audição. Só tem surdez hoje quem quer. E não é para querer, porque isso impacta outras áreas. Assim como na reabilitação, a odontológica, a fonoaudiológica, médica, nos pacientes com malformações com anomalias craniofaciais, né? Então isso tem um caminho muito bom, tem uma sobrevida muito grande aí para os pacientes que acham que é o fim da linha quando recebe algum diagnóstico. Eu acho que isso é simplesmente o contrário. Assim, tendo ajuda, tendo bons profissionais, dá para melhorar muita coisa. É que as pessoas nem imaginam que possa ter, assim como voltar a escutar. Exatamente. Isso envolve o quê? Qualidade de vida, né, Zé? Você pode melhorar a sua qualidade de vida. Às vezes a pessoa se acostuma. O ser humano tem essa questão, não, eu vou vivendo assim, vou me virando. E vai deixando de fazer as Eu coisas. tenho uma Né? sinusite aqui, mas quando fica fissura, eu vou deixar isso quieto, ou sem fissura. A sinusite, eu tomo antibiótico 2 vezes no ano, resolve. Não, você pode melhorar. Você pode. Quando eu viajo, eu fico ruim. Não, você pode viajar e não ficar ruim. É possível você viajar para os Estados Unidos, voltar e não estar ruim. Ou você viajar de ônibus e não ficar ruim, você chegar saudável. Então, por que não melhorar isso? E muitas vezes é possível. É só pedir para repetir ou ficar mais quieto, não tem problema de audição. Não, você pode. Meu filho ronca. Então, vamos resolver isso, vamos tratar isso. Né? Vamos ver o porquê disso, né? Melhor, vai dormir melhor, vai na escola melhor. Ou quando depoimento de mãe que fala assim, doutor, depois que meu filho operou a amígdala, uma coisa simples. Ele tá melhor na escola, dorme melhor, come melhor. Por que não? E faz tempo que a gente não fala disso, né, na residência ali. Mas a gente falava muito dessa questão de como indicar e porque um colega do bucomaxila é o otorrino e o ortodontista, que é quem mais a gente troca figurinha assim de paciente. E o ortodontista depende muito do otorrino para poder indicar, porque ele tá com aquele paciente que está desenvolvendo ali, crescendo e faz o diagnóstico da indicação, muitas vezes de procurar um otorrino, da respiração, do porquê que está acontecendo as coisas. Exatamente, e conversar com a família, né? Às vezes a indicação ela é relativa, ela não é absoluta. Então sentar o profissional, médico, odonto e a família e falar, para o seu filho é melhor fazer agora. Não vai evitar o tratamento ortodôntico, mas vai facilitar, vai melhorar o resultado ortodôntico desse paciente, provavelmente, né? Isso com diálogo vai super bem. Hoje tem muitos protocolos que conseguem estabilizar de forma quando vale a pena fazer, não vale a pena fazer. Não precisa ser uma coisa às cegas. Uma coisa Então, que a gente... não é toda vez que vai ter que operar, né? E também assim, vamos operar para ver se melhora. Para ver se melhora. Não. Não existe Quando é bem isso. indicado é porque vai melhorar. Se você Senão vamos não faz, ver se né? melhora, então não faz, porque aí tá errado. Não é perdido, não vai ser perdido. Não pode ser. Não pode ser. E se você souber de alguém que top vir aqui conversar, indica pra gente também. Com certeza. Você deve ter Com muito certeza. aluno bom lá que tá Muita gente escondido boa. ali. Tem muita gente boa, felizmente. Né? Os melhores estão ali hoje, né? Que vão sair pro mercado aí. Então, no espírito que eles estão ali, vão começar a trocar essa figurinha deles virem aqui, enquanto ele passar o tempo, falar a história. Acho que isso é legal e vão cada um falando um pouquinho de você. E bom que tem gente do Brasil inteiro, né, Zé? Não, isso é muito mágico. Aqui Rio Grande dentro, do né? Sul, Nordeste, Norte, Brasil. Então o Brasil inteiro para aqui. Uns ficam, outros vão. E sempre uma troca cultural, experiência de vida, de vida muito diferente. De espiritualidade, religião, muito diferente. Muito boa. Não, a gente tem que ter mais contato aí. Conta com a gente lá, tá bom? Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite. Valeu? Valeu. Obrigado, viu?
Ó, o doce você leva, você nem experimentou aí, ou você vai comer agora enquanto a gente termina aqui? Posso levar pra você? Pode levar. Ou tem que deixar pro próximo? Tá bom, muito obrigado você que ficou até aqui. Se souber alguém que sabe que precisa dessa informação, vou deixar o contato aqui do Luiz aqui na descrição do vídeo, tá bom? E qualquer coisa também fala comigo, eu transmito para ele aqui a sua pergunta, a sua dúvida. E fique com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau, obrigado.